Amém, bom dia, a paz seja com todos. Estamos iniciando a escola bíblica e pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para que possamos ter a plena compreensão da palavra, o pleno entendimento da palavra de Deus, para que assim venhamos crescer cada vez mais na fé e no entendimento. Que Deus seja louvado e glorificado, abençoando cada um com a eterna palavra. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, a Ti apresentamos a nossa vida e o nosso dia. Clamamos neste momento pelo entendimento da Sua palavra. Pedimos, ó Deus, que Tu abra o nosso entendimento para que possamos conhecer mais da Bíblia Sagrada. Instrua-nos no caminho que devemos seguir e assim seremos bem-aventurados. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos fazendo um estudo com o tema Triunfando sobre os Problemas da Vida, que são instruções para ter uma vida triunfante. E hoje nós estamos na lição número 2, aula número 2, que tem como título Vencendo as Tristezas e Frustrações da Vida. E essa série de lições, elas são importantes e interessantes porque vão ensinar o cristão a como lidar com os problemas da vida. E são muitos os problemas, muitas as dificuldades. Todos os dias nós cristãos passamos por grandes lutas, grandes provas, imensas dificuldades, e nós precisamos saber como triunfar, como vencer, como superar cada momento, cada dificuldade da vida. E assim nós passamos então a conhecer as instruções bíblicas para cada situação diferente em nossas vidas. Como devemos superar, como devemos vencer cada momento de nossas vidas através das instruções da palavra. E na lição de hoje, que tem como tema Vencendo as Tristezas e as Frustrações da Vida, vamos meditar em Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao 39. O texto áureo está em Salmo, capítulo 30, versículo 11, que diz: Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. A verdade prática diz: tristezas e frustrações se vão quando o Senhor transforma as nossas vidas. Os objetivos da lição: analisar as razões das tristezas e frustrações em nossas vidas, compreender os caminhos de Deus para a cura da tristeza e alcançar uma vida plena de vitória sobre os infortúnios da vida. Amém? A paz para a irmã Rose, para o irmão Legilson, para a irmã Aldenira, aqui em Porto Velho. Que Deus seja louvado e glorificado, que Deus possa continuá-los abençoando grandemente pela fidelidade, pela constância, E Deus tem dado a esses irmãos grandes instruções, grandes ensinamentos da palavra, e a gente fica feliz em ver o desenvolvimento da fé e o desenvolvimento humano das pessoas através da palavra de Deus. Está aí 3 exemplos vivos e eficazes de um Deus poderoso. A paz também para a irmã Lenilce e família, a paz também para os irmãos que ainda não interagiram conosco, mas estão aí no silêncio, acompanhando, ouvindo. Que Deus seja louvado e glorificado. Vamos lá, vencendo as tristezas e frustrações da vida. Leitura Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele motiva os crentes que estavam desanimando e desistindo da fé por qualquer motivo. E hoje não é diferente, né? As pessoas passam por dificuldade, sofrem tristeza, sofrem frustrações, e ao invés das pessoas se agarrarem no Senhor, se voltarem para a palavra, para que possa superar as dificuldades, a reação não é diferente do tempo dessa carta aos Romanos. Ao invés de grudar ao Senhor, as pessoas fazem ao contrário, elas se distanciam do Senhor, elas se afastam do Senhor, e aí a situação fica cada vez pior, e aí a situação fica cada vez mais embaraçosa. É preciso ter uma convicção de que os problemas virão, ter a certeza de que seremos tentados e odiados pelo mundo. É preciso sempre lembrar que vamos passar por lutas, provas, tribulações, aflições, mas nunca podemos esquecer que em Cristo somos mais que vencedores. É permanecer nele, é permanecer com ele, é estar unido a ele, grudado a ele, para que o Senhor venha a ser louvado e glorificado quando nós triunfarmos sobre o problema, quando nós superarmos cada problema, cada dificuldade pela fé. Então, assim há de viver o cristão. O cristão, ele deve viver numa harmonia plena com Deus, através da palavra, através de orações, através de glorificação do nome do Senhor, e buscando sempre a graça, o entendimento e o conhecimento. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar acerca das tristezas e frustrações. Ele mesmo experimentou a tristeza da morte e a frustração de não ter os seus amigos, os seus discípulos juntos com ele naquele momento em que ele mais precisava. Então, as frustrações, as tristezas, elas fazem parte da vida. O mesmo Jesus experimentou. Naquele momento em que ele foi julgado, condenado, humilhado, açoitado, apanhou muito, foi ferido, crucificado, tudo isso inocentemente, e não tinha ninguém com ele, ele estava só. Agora você imagine atravessar um mar de problemas, atravessar tremenda dor sozinho, porque quando nós estamos, quando adoecemos, quando estamos tristes, quando passamos por alguma frustração, nós sempre procuramos um amigo, uma amiga, uma pessoa próxima, para poder compartilhar aquele momento, compartilhar aquele problema, para desabafar, para falar sobre aquele problema, que isso vai ajudar a aliviar, vai jogar para fora, vai fazer com que as pessoas possam pelo menos nos escutar, E como o irmão Legilson fala, existe um momento na vida que nada dá certo, E nesses momentos bate um desespero muito grande, bate um desespero terrível. E o cristão, ele não pode viver como as pessoas do mundo, porque as pessoas que estão no mundo, elas se desesperam, elas perdem a esperança, elas se entregam ao problema, algumas até se matam por causa daquela dor que está sentindo, aquele problema que está sufocando. E não é essa a solução para nós cristãos. A nossa solução é o quê? É orar, é clamar e ter paciência no Senhor. Porque para Deus não existem impossíveis. Então nós temos que crer na palavra. E a palavra fala isso. Para Deus não existem impossíveis. Portanto, aquilo que humanamente, aquilo que para nós parece que não tem jeito, que não vai dar certo, que não tem razão de ser, para Deus é possível. Então nós precisamos ver o quê? Quando Jesus teve que passar pela morte, o que significa a morte? Para nós, a morte é o quê? É o fim, É o fim da vida, acaba tudo, é aquela tristeza profunda, nunca mais veremos aquela pessoa, nunca mais teremos aquela pessoa por perto.
Mas para o cristão tem que ser diferente. O cristão, ele acredita na ressurreição de Cristo e acredita que cada um que crê em Cristo também será ressuscitado para a vida eterna. Então, o cristão, ele é diferente, ele triunfa até sobre a morte. Então, não existe para o cristão uma dor profunda que não possa ser superada. Não existe para o cristão um desespero inconsolável. Existe para o cristão, sim, tristezas, frustrações, abatimento, desconsolo, situações diversas que vêm para causar algum desconforto emocional e até espiritual, mas o cristão, ele tem que sempre crer que em Deus haverá solução. Meditar na palavra e orar, ler a Bíblia e orar. Essa é a alternativa para o cristão em qualquer tristeza, em qualquer frustração, em qualquer abatimento, em qualquer tristeza. E aí Paulo escreve aos Romanos dizendo, né, quem pode nos separar do amor de Cristo? Qual é o problema, qual é a dificuldade da vida que possa distanciar você do Senhor? Então tome muito cuidado com isso, não faça como as pessoas fracas. As pessoas fracas, quando vem a dificuldade, elas o quê? Elas se distanciam da casa do Senhor, param de congregar, param de orar, param de ler a Bíblia e entram em ruína. E ainda coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa em um, coloca a culpa em outro, mas a culpa é da própria pessoa que fraquejou. A culpa é da própria pessoa que deixou que o problema fosse maior do que a fé. Deixou que o problema fosse maior do que a providência de Deus na vida dela. Então, assim, naquele momento profundo, aquele momento triste, aquele momento frustrante, aquele momento desanimador, Deus nos consola em momentos de profunda solidão espiritual. Deus nos consola em momentos de profundo isolamento, em que parece que ninguém está conosco, mas sempre tem alguém conosco, sempre tem alguém orando por nós, sempre tem alguém disposto a nos ouvir, sempre tem alguém disposto a falar conosco, a nos ajudar de alguma forma dentro do limite de cada um, mas o que é mais importante é saber que Deus jamais nos abandonará. Tá? A primeira parte da lição fala sobre tristezas e frustrações que produzem graves efeitos. Vamos ver então quais são os graves efeitos da tristeza e frustração em nossas vidas. Desde que o homem deixou o Éden, desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, a tristeza e a frustração passou a fazer parte da vida. E isso, eu creio que todos os dias nós ficamos tristes por algum motivo e ficamos frustrados por algum motivo. Isso todos os dias. Não há um dia sequer que você não viva uma desilusão, uma galfinhada, né? Algo assim que possa te abater, que possa te ferir, te machucar emocionalmente. Então todos os dias nós vivemos algum tipo de situação, né? Quer seja uma morte de alguém, um problema na família, um pecado que fica incomodando a pessoa, um filho insensato, uma filha desobediente, uma situação espiritual que não vai bem, um problema de saúde, enfim, são várias razões para que se venha tristeza e frustrações. E isso todos os dias, algum tipo de problema. E como lidar com isso? Como se livrar desses graves efeitos da tristeza e da frustração? Primeiro, é preciso ter consciência que as tristezas e frustrações adoecem a alma. Ela não adoece só o corpo. Está provado que a ira, que a mágoa, que o ressentimento, que a tristeza profunda, que a revolta, que o desejo de vingança, isso causa centenas de doenças nas pessoas. Centenas de doenças. Então tudo que amargura a alma, tudo aquilo que fere a alma, que fere os sentimentos, fere também o corpo físico, traz algum tipo de problema físico. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu nunca fiz nada assim para hoje eu ter esse problema de saúde.
Às vezes a pessoa nem fez nada, mas é tanta frustração, tanta tristeza, tanta aflição, tanto desgosto na vida, que isso vai ferindo os órgãos por dentro, vai machucando os seus órgãos por dentro, vai fazendo com que você vai sentindo algum tipo de doença emocional, e essa doença emocional vai refletindo nos seus órgãos, né? Então, geralmente, problema de estômago, problema de intestino, problema no fígado, problema no pâncreas, problemas no rins, problema de coração, problemas de pele, problemas no sistema nervoso, enfim, são tantos problemas causados pelas emoções, e são doenças mesmos, e elas vêm como? Através das emoções feridas, as emoções machucadas. Então é por isso que nós precisamos buscar em Deus essa solução, né? Buscar no Senhor essa solução, porque as tristezas e frustrações adoecem a nossa alma, e quando adoece a nossa alma, adoece também o nosso corpo. Vocês podem ver que tem pessoas que têm a alma tão ferida que qualquer doença derruba, né? Qualquer doença joga a pessoa na cama, qualquer probleminha joga a pessoa no hospital. Por quê? Porque essa pessoa já está muito abalada emocionalmente. Essa pessoa já está muito ferida emocionalmente. E os órgãos dela já não respondem mais com vitalidade, de tanto sofrimento na alma, de tanta frustração, de tanta tristeza, de tanta desilusão, e o corpo vai enfraquecendo. E aí qualquer doencinha que um chazinho podia resolver, acaba derrubando essa pessoa. Então é curar a alma, né? E como que nós vamos curar a alma? É lendo a palavra, é orando, é clamando, é buscando no Senhor. Jeremias capítulo 8, versículo 18, está escrito assim: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um profeta, foi um intercessor, um homem que falava com Deus diversos momentos no seu dia, falava com Deus diariamente em vários momentos. E com isso, o que aconteceu? Ele passou também por tristeza, ele passou também por frustração, e ele também sentiu a alma dele abatida. Então até os grandes homens de Deus, os grandes personagens bíblicos, passaram por frustrações e tristezas e se abateram emocionalmente, e ficaram feridos emocionalmente. E por isso eles buscaram em Deus, clamaram ao Senhor como alternativa para essa mudança de condição. Porque tem problema que o remédio vai resolver, vai aliviar. Mas se a pessoa não curar as emoções, se a pessoa não curar a ferida da alma, pode tomar o remédio que for, que o problema vai continuar. Pode tomar o remédio que for, que o problema vai persistir. Então essas doenças que vêm a partir de uma alma ferida, de um coração ferido, de um ressentimento, de frustração, de tristeza, de desilusão, de ira, de revolta, de desejo de vingança, todos esses problemas vão causando algum tipo de doença física também, né? O irmão Legios fala aqui, né, até a pessoa pessimista adoece. Inclusive, a pessoa pessimista é a que adoece mais. Quanto mais fraca em emoção, mais abatida essa pessoa vai ficar, tanto nas emoções quanto também fisicamente. É importante a pessoa se motivar, e essa motivação no Senhor, através do Espírito Santo, vai fazer com que a tristeza, o abatimento, o desânimo seja revertido em alegria, né? Na alegria de estar na presença do Senhor. Um outro efeito grave, né? Da tristeza e frustração, apontado aqui na lição, é que afeta o nosso espírito. Então adoece a alma e afeta também o nosso espírito. Ana, ela tinha um grande problema, né? Ela não podia engravidar, e ela era muito humilhada por causa disso, né? As outras mulheres humilhavam ela, inclusive o
o esposo dela tinha outra esposa, né? E que naquele tempo, naquela cultura, era permitido, e os árabes eles praticam isso, né? Então veja só, ela vivia tão angustiada por isso, que isso a abateu, né? Que isso feriu ela de um jeito, e ela foi orar, foi procurar o sacerdote Eli para que ajudasse ela em oração. E quando o sacerdote foi conversar com ela, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, ela responde assim ao sacerdote Eli: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ou seja, ela não tinha paz. Ela tinha tudo o que ela precisava, mas faltava a paz de espírito. Faltava a paz de espírito. E o que fez com que Ana se tornasse uma grande vencedora? Ela buscou a solução no lugar certo. Ela foi orar. Ela foi para uma reunião de oração. Ela foi ali para um culto de oração. Ela foi para o lugar certo. Naquele momento de abatimento, naquele momento de tristeza, naquele momento de frustração, naquele momento de desilusão, o que nós devemos fazer? Buscar ao Senhor. Se a pessoa ficar sozinha, ela começa a enfraquecer. Por isso é importante você ir no culto de oração, mesmo que esteja tudo bem com você, esteja no culto de oração. Porque isso vai fazer você... Está tudo bem contigo, então você vai orar pelos outros. Você vai interceder por outros. E com isso, a sua fé vai ser renovada. E com isso, você vai ser fortalecido, fortalecida. E o teu espírito não vai ser afetado. Quando vier aquele momento difícil, você estará revertido ou revestida de poder, né? Estará com revestimento de poder para superar as dificuldades. Um outro grave efeito da tristeza e frustração é que pode desencadear enfermidades. Já falamos sobre isso na introdução, né? A tristeza crônica, ela traz doenças, ela traz enfermidades, ela traz abatimento para o corpo. Então fuja da tristeza crônica, fuja daquilo que está te adoecendo, que está te matando aos poucos. Fuja disso. Como que você vai fugir disso? Se envolva na obra do reino, né? Seja mais frequente nos cultos. Seja mais frequente nos cultos, seja mais frequente nas orações, seja mais frequente na leitura e meditação da palavra, e isso vai te fazer bem. Essa semana tivemos o testemunho da irmã Rose dizendo que já leu a Bíblia completa novamente, né? Já leu a Bíblia toda de novo e já vai voltar a iniciar as leituras. Isso é importante, porque cada vez que você vai lendo, vai meditando, você vai encontrando afirmações na palavra que vai mudando a sua vida, que vai te fortalecendo, que vai te dando uma nova característica. Então, entre os graves efeitos das tristezas e frustrações, elas adoecem a alma, elas afetam o nosso espírito e pode desencadear enfermidade física, né? Vai desenvolver doenças em nosso corpo, porque a alma abatida, o coração ferido, vai causar enfermidades. A segunda parte da lição fala assim: tristezas e frustrações fazem parte da vida. Não adianta você falar assim, eu vou trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, que aí eu vou ser feliz. Não, você vai continuar triste, frustrado, perseguido, humilhado e fustigado. Às vezes você fala assim, eu vou mudar de cidade, vou para outra cidade, porque lá eu vou ser feliz. Aí o problema te acompanha, né? O problema te acompanha. Por quê? Porque as frustrações e as tristezas, elas sempre vão acontecer. Se existe uma pessoa no seu trabalho que te perturba, se você mudar de trabalho, vai aparecer outra pessoa que te perturba também. Se você tem algum parente, algum amigo aí que te perturba, e você muda de cidade por causa disso, chega lá, você vai achar outro amigo, outro parente que vai te perturbar também. Então não adianta, você vai, para onde você for, os problemas estarão ali, as frustrações estarão por ali, a tristeza estará por ali de alguma forma. Qual é a solução? Independente de onde estivermos,
precisamos estar no Senhor. Independente do lugar que estivermos, precisamos buscar no Senhor. E é isso que vai fazer com que nós venhamos compreender e superar essas dificuldades. Sobre as tristezas e frustrações fazerem parte da vida, o tópico A aqui diz assim: o homem se frustra em sua existência. Salomão, que foi muito sábio e muito próspero, ele escreve em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3, ele escreve assim: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Que vantagem tem? Trabalha, e qual é o fruto que ele colhe? Cada vez precisando de mais dinheiro, cada vez mais cansado, cada vez mais distante da família, cada vez mais abatido e carregado de problema. Tem muitas pessoas que falam assim, né? Minha situação não está muito boa, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu vou arrumar um outro emprego. Tudo bem, arrume um outro emprego ou faça um bico aí para ganhar um dinheiro extra. Agora tem pessoas que mergulham nisso e deixam de viver com a família, deixam de viver com Deus, deixam de cultuar, deixam de congregar, deixam de ter momentos ali com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, em virtude de uma carga de trabalho para realizar materialmente alguma coisa. Tá, e aí? O que isso vai acrescentar? Vai acrescentar frustrações e tristeza. Porque a pessoa vai perder momentos maravilhosos da vida em virtude disso e vai continuar triste e frustrado. Porque sempre vai acontecer. De um jeito ou de outro, sempre vai acontecer. Então, assim, não adianta você se sobrecarregar demais e fazer demais. Isso está virando uma fuga, né? Está virando uma fuga. As pessoas estão tão tristes, tão frustradas, que para fugir disso, arruma mais trabalho, arruma mais serviço, e com isso vai se distanciando de Deus e se distanciando da família. Então, assim, de repente o seu filho, a sua filha, o seu marido ou a sua mulher, de repente eles queriam você com menos dinheiro e mais presente. De repente eles queriam você com menos recursos e mais presente. Pense nisso, reflita sobre isso, avalie isso. Será que vale a pena toda essa carga, esse desespero, essa ocupação toda e não viver para a sua família? Salomão fala sobre isso em Eclesiastes. Ele fala sobre isso. Ele fala que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Que o importante dessa vida é você viver bem com Deus e com as pessoas que você ama. Se você vive bem com Deus e com as pessoas que você ama, se você mora num tapiri coberto de palha, ou se você mora numa mansão, você vai ter alegrias, você vai ter felicidade. Se você tem um salário altíssimo, se você tem um salário suficiente ali para o mês e olhe lá, você vai viver feliz, você vai viver em harmonia com as pessoas que você ama, e isso vai te fazer bem, vai te trazer paz. Não que seja errado você prosperar, não é isso. É que às vezes as pessoas se dão tanto a isso que esquecem de viver, né? Que deixam de viver. Pense nisso, reflita sobre isso, e mude a sua vida, né? Reestruture a sua vida e dê mais tempo para Deus e dê mais tempo para as pessoas que você ama. Reflita sobre isso. Ainda sobre as tristezas e frustrações fazem parte da vida, a parte B diz: o homem se angustia por seus problemas. Davi, no Salmo 71, ele fala sobre uma vida de males e angústias. Ele fala sobre a maneira de viver para fugir desses problemas do dia a dia, das angústias do dia a dia. Os Salmos também, assim como Eclesiastes, o livro de Salmos ele é muito importante para acalmar o coração, para tranquilizar o coração, né, para trazer
paz ao sujeito, para a pessoa viver em paz. Mesmo diante de problemas, mesmo diante de dificuldades, ele vai encontrar paz. Nas tristezas e frustrações, como parte da vida, o homem se indigna em sua frustração. Quando nós frustramos, nós ficamos indignados. Imagine, você ajuda uma pessoa, você faz tanto por uma pessoa, você deixa de viver momentos seu para viver para aquela pessoa, e aí você vive uma frustração, e aí você vive uma desilusão, e aí você vive um abatimento por causa do comportamento daquela pessoa contigo, aquela ingratidão, uma traição, uma obra do engano, né? E o que vai acontecer? Essa angústia, ela vai ser tão grande que a pessoa vai ficar indignada, aquela pessoa vai ficar revoltada, e isso não é bom. Isso não é bom. Então, o próprio Davi, ele viveu um momento assim, quando ele viu o justo perecendo e o ímpio prosperando. Ele angustiou quando ele viu a pessoa justa sofrendo e o injusto vivendo bem. Mas o Espírito Santo inspirou ele o seguinte: não sinta inveja da prosperidade do ímpio, porque a glória dele, a alegria dele é essa. A eternidade dessa pessoa vai ser castigo, vai ser tormenta, vai ser um sofrimento eterno. Essa pessoa vai morrer e vai para o inferno. Literalmente é isso que o Espírito Santo inspirou Davi para responder ele sobre, naquele momento em que ele se abateu em ver o injusto se dando bem na vida e a pessoa justa padecendo. Então, tenha temperança, tenha paciência, tenha prudência para que você supere esse momento da sua vida. Então, tenha consciência que as tristezas e frustrações fazem parte da vida. O homem se frustra em sua existência, vai vir um tipo de abatimento, mas não deixa isso te sufocar. A pessoa se angustia em seus problemas, os problemas virão, você vai se angustiar por causa desses problemas, mas não deixe isso te sufocar. E a pessoa também vai ficar indignada com as frustrações, mas não deixe essa indignação virar uma raiva, uma ira, um sufocamento. Exploda, dê um grito de alívio, ora, clame ao Senhor, fale com o Senhor em oração e você vai aliviar. E você vai descarregar essas tensões e você vai ficar livre. Amém? A terceira parte da lição diz: lições de fé nas horas de tristezas e frustrações. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que perseveraram na fé e venceram as tristezas e frustrações. Vamos lá. O primeiro exemplo de fé, e esse aparece em tudo na Bíblia, é a fé de Abraão. Abraão vivia numa terra pagã, não conhecia Deus, Deus se auto-revelou a ele, e ele creu e aceitou, e confiou, e fez exatamente aquilo que Deus determinou. Fé, exemplo de fé. Abraão vivia uma tristeza e uma frustração, porque já era velho e não tinha filho, e era cobrado por isso, ele era muito cobrado por isso. Sarai, a sua esposa, que depois veio a se chamar Sara, ela também vivia essa tristeza e essa frustração dessa cobrança social e familiar, e por isso viveu uma tristeza e frustração. Mas só que a fé deles foi maior. A fé de Abraão superou tudo. E ele tornou-se um exemplo de fé. Ele tornou-se um exemplo de fé. E Romanos capítulo 4, versículo 17, o apóstolo escreve assim, chama as coisas que não são como se fossem. Isso é fé. Fé é você crer naquilo que você ainda não tem. Fé é você crer naquilo que você
considera impossível de acontecer. Isso é fé. Isso é fé. Então chama as coisas que não são como se fossem, ou seja, você tem uma certeza precipitada. Antes daquilo acontecer, você já fala assim, vai dar certo. Deus é comigo. Eu vou conseguir. O Senhor vai abrir a porta. Agora há pouco, o irmão Legilson falava aí sobre as pessoas desanimadas, né? Tudo se abate, tudo, não vai dar certo, isso não vai acontecer. Então isso aí, um mal puxa o outro mal. E a orientação bíblica, e Abraão é um grande exemplo disso, o apóstolo Paulo fala sobre isso também, a grande orientação bíblica é você ter certeza que isso vai acontecer. Você fala, eu não tenho, mas eu vou ter. Eu não posso, mas Deus pode. As minhas condições são desfavoráveis, mas Deus vai mudar essa condição. Isso é fé. Isso é fé. E é isso que vai fazer com que nós venhamos vencer as frustrações, vencer as tristezas. É crer que Deus pode mudar essa história. É esperar que Deus mude a sua história. E Ele vai mudar. Um outro exemplo de fé é da sunamita. A sunamita, ela não pertencia ao povo de Deus, ela era uma estrangeira, ela não era merecedora das promessas do Senhor, mas quando ela se viu diante de um grande problema, de um milagre que aconteceu na vida dela, né? Que ela era estéril e gerou um filho, e esse filho morreu. O que ela fez? Ao invés de deixar a tristeza e a frustração tomar conta, o que ela fez? Ela falou, peraí, eu era estéril, o profeta veio, profetizou na minha vida, eu concebi, tive um filho, e agora esse filho morre? Está errado isso. Eu vou atrás daquele profeta. Eu vou atrás daquele homem de Deus e ele vai orar. Porque o plano de Deus não é pela metade. Um projeto de Deus não é pela metade. Então ela era uma sunamita, ela não era uma israelita. Ela era uma sunamita. E ela creu e confiou em Deus. Então um exemplo de fé que nós também devemos seguir. Peraí, eu não tinha, Deus me deu. Agora eu vou deixar que o diabo tome? Eu não podia, Deus proporcionou. Agora eu vou deixar que os problemas da vida leve? Não, eu vou lutar por isso. Eu vou na mesma fonte. Vou buscar o mesmo Deus que me permitiu ter. Algumas pessoas estão aí, abate, perde o emprego, fica, perdi o emprego e agora, peraí, quem abriu as portas? Foi Deus, então volte a Deus e Ele vai abrir uma nova porta, Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você. Não deixe a tristeza e a frustração sufocar a sua fé. Pelo contrário, permita que a sua fé seja desafiada no momento de grande frustração e de grande tristeza. Um outro exemplo na Bíblia, né, e ali ainda falando da sunamita, quando ela foi ao encontro do profeta, isso está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, ela foi ao encontro ao profeta e o filho dela já poderia se considerar como morto. E aí quando ela foi perguntada, né, como está? Ela disse, está tudo bem, vai tudo bem. Ela era otimista na fé. Ela não lamentou, ela não chegou e falou, está tudo mal, está tudo ruim. Aquele filho que eu não tinha e Deus me deu, está lá, já morto. Não, ela não se entregou ao problema. Ela teve uma confissão positiva, né? Ela falou, está tudo bem. Por que ela falou, está tudo bem? Porque ela estava com fé. E quem está com fé, está tudo bem. Mesmo frustrado, mesmo triste, está tudo bem. Por quê? Porque eu tenho fé que essa história vai mudar. Eu tenho fé que essa situação vai mudar. Eu tenho fé que isso vai se reverter. Tá bom? Vamos lá. Um outro exemplo é o de Paulo e Silas. Eles estavam fazendo missões, foram presos, e ao invés de ficar triste e frustrado,
Eles poderiam dizer assim: eu não vou pregar mais, eu não vou mais ser missionário, eu largo tudo para viver para Deus pregando a palavra e sou preso, humilhado por isso. Não, vou largar dessa vida. Eles poderiam ter pensado assim. Mas como foi que eles pensaram? Eles pensaram diferente, né? Vamos louvar a Deus. Porque nós fomos presos não por nós, foi por causa de Deus. Então Deus vai ser glorificado nisso. Deus vai ser exaltado nisso. Então algumas vezes você é abatido, algumas vezes você enfrenta dificuldade, algumas vezes você passa por situações difíceis na vida para que Deus seja glorificado na sua vida. Para que você dê testemunho de fé, para que você seja um exemplo de fé. Então, diante de um problema, diante de uma dificuldade, não fica murmurando, não fica se lamentando, não fica fazendo o papel de coitadinho, fazendo o discurso de coitadinho. Não. Diante de um grande problema, pare e pense e fala assim: eu vou crer, eu vou confiar, Deus vai me dar a solução, eu vou reverter essa história, e todo mundo que está vendo eu passar por isso vai ser testemunha de que Deus está na minha vida. Eu serei uma prova da existência do Senhor. Uma prova de um Deus vivo, de um Cristo ressuscitado. E foi isso que passou pela cabeça de Paulo e Silas. Eles não se entregaram, a frustração veio, a tristeza veio, eles estavam presos, acorrentados. Você pode ver isso em Atos, capítulo 16. Eles estavam presos, acorrentados. Mas a esperança deles não era no advogado, não era no juiz, não era no promotor, não era no delegado. A esperança deles era que o Senhor ia mudar aquela história. O Senhor ia reverter aquela história. Então, nós tivemos aqui 3 exemplos de fé. A fé de Abraão, a fé da Sunamita, a fé de Silas e Paulo, que não se entregaram aos problemas, mas pelo contrário, buscaram a revelação da glória e do poder de Deus. A parte 4 da lição e a última diz assim: vença as tristezas e frustrações no poder de Deus. A diferença entre fracassados e vitoriosos é que esses são os que avançam baseando em sua confiança no Senhor. Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, fala sobre isso. Aliás, o livro do profeta Abacuque é um livro pequeno, curto, mas tem uma grande lição de fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não produza o seu fruto, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Para que um exemplo melhor de fé do que esse, né? Você crê que, independente da situação, que tudo está dando errado, mas eu continuo crendo no meu Deus. Tudo está indo de mal a pior, eu continuo crendo no meu Deus, e Ele vai ser glorificado nisso. Porque na hora que Ele mudar a minha história, todos vão ver que existe um Deus na minha vida. Na hora que Ele reverter a minha situação, todos vão ver que Deus me ama e que existe um Deus poderoso que me acompanha. Então veja dessa forma. Não se renda, não se entregue, mas veja dessa forma. Para você vencer as tristezas e frustrações através do poder de Deus, você vai ter que vencer louvando ao Senhor. E algumas pessoas falam assim: mas louvar é cantar e eu não sei cantar. Não. Louvar não é cantar. Cantar é uma expressão de louvor. Mas você glorificar a Deus, você falar: Deus, eu te amo, Deus, eu confio em ti, Deus, eu exalto o seu nome, Senhor, tu és tudo para mim, isso é louvor a Deus. Você orar dessa forma, você glorificar a Deus dessa forma, é uma expressão de louvor a Deus. É claro que se você é um bom cantor, você tem uma voz boa, bem afinado, se você cantar hinos inspirados, é claro que pode até soar melhor, mas se você não canta, não tem problema, você fala.
Fala, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te glorifico. Senhor, tu és tudo para mim. Senhor, não me deixe só. Senhor, não me abandone. Esteja comigo, muda a minha história, muda a minha sorte. Isso é louvar a Deus. Isso é louvar ao Senhor. No Salmo 18, versículo 3, está escrito assim: invocarei ao Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Invocarei ao Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. O que o salmista fez para se livrar dos inimigos? Denunciou? Fez uma armadilha? Mandou bater, mandou matar? Não. O que ele fez? Louvou ao Senhor. E o próprio Deus se encarregou de tirar os inimigos do caminho dele. O próprio Deus entrou na batalha. O próprio Deus entrou nessa guerra por ele. Então essa é a receita: confiar no Senhor e vencer louvando. Uma outra sugestão aqui da lição para vencer a tristeza e frustração através do poder de Deus, além de louvar, é agradecer. Seja agradecido. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve assim: e sedes agradecidos. Agradeça a Deus. Se você está passando por um momento feliz, alegre, agradeça a Deus. Se você está passando por um momento difícil, agradeça a Deus. Como assim? Agradecer a Deus por estar passando por um momento difícil? Sim. De que forma? Falando com Deus: Senhor, eu estou atravessando esse momento difícil, mas eu creio que tu vai mudar minha história e eu vou dar testemunho do seu poder na minha vida. Eu vou testemunhar o que tu fez em minha vida. Eu tenho certeza que toda semana você vai ter testemunho para contar. Eu tenho certeza que toda semana você vai ter algo para dizer. E Deus será glorificado na sua vida. Amém? Então agradeça, seja grato. Seja grato pelas coisas boas, seja grato também pelas provas. Agradeça a Deus pelas provas. Porque nisso ele vai ser glorificado e vai te ajudar. Amém? Vença a tristeza e a frustração no poder de Deus através do quê? De bem dizer. Porque tem pessoas que quando está frustrada, quando está triste, ela sai murmurando, reclamando, xingando, bravejando, e o que a Bíblia ensina é diferente. É você bem dizer, é você dizer: Senhor, essa pessoa não gosta de mim. Ajude ela a mudar. Abra o entendimento dela, faça ela perceber diferente. Senhor, essa pessoa está armando contra a minha vida, essa pessoa está tramando contra mim, está mentindo ao meu respeito. Muda a história. Faça essa pessoa enxergar diferente e ela mesmo corrigir isso. E ela mesmo ter que mudar isso. Ore ao Senhor com sabedoria, ore ao Senhor com sabedoria. E Deus mudará a sua sorte. Ao invés de murmurar, bravejar, xingar, falar pelos cotovelos, fale palavras boas, fale palavras edificantes, converse com sinceridade com Deus, ame a si próprio, ame a Deus, ame as pessoas ao seu redor, mesmo que essas pessoas estão te perseguindo, estão te humilhando, estão falando mal de você. Ao invés de você ir para o confronto com elas, vai para a oração. E ore ao Senhor: Deus, essa pessoa está mentindo ao meu respeito. Essa pessoa está me fazendo passar vergonha. Essa pessoa está me fazendo perder a credibilidade. Muda isso. Faça com que essa pessoa mude o pensamento ao meu respeito. E ela mesma vai dar testemunho de mim. E ela mesma vai falar de mim. Ela mesma vai dizer ao meu respeito. Então, seja sábio, seja sábia nas suas palavras e Deus te abençoará grandemente. Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus ensina o seguinte: bendizei os que vos maldizem. O que é isso? É isso que eu estava explicando agora há pouco. Orar certo. Senhor, a pessoa está mentindo ao meu respeito. Eu não vou para o confronto.
faça com que essa mentira caia por terra e essa própria pessoa venha desmentir. Senhor, essa pessoa está falando mal de mim. Eu não vou para esse confronto. Eu não vou ficar nesse conflito. Mude a cabeça dessa pessoa, mude essa situação, para que essa mesma pessoa venha dizer que eu sou inocente. Ore assim, fale assim. Seja bendizente. Tiago, ele escreve assim no capítulo 4, versículo 11 da sua carta. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Tem pessoa que adoece porque é linguarudo. Tem pessoa que adoece porque é fofoqueiro. Tem pessoa que a família não vai bem porque é linguarudo, porque é fofoqueiro. Essas pessoas só puxam maldição para elas. Elas estão falando mal dos outros, mas o mal está indo para a casa dela. Ela está falando mal dos outros, mas o mal está entrando na vida dela. Então tome cuidado com isso, né? Fuja disso, escape disso, né? Corra disso, e Deus te abençoará. E Deus abrirá os seus caminhos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12, diz assim: somos injuriados e bendizemos. Ou seja, as pessoas estão te injuriando. O que é injuriar? Te provocar com mentiras a seu respeito. E você vai fazer o quê? Segundo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12, você vai bendizer. Você vai falar palavras boas, palavras corretas. E isso vai mudar a tua sorte. Isso vai mudar a tua vida. Amém? Concluindo a lição, a conclusão diz assim: vencer as tristezas e frustrações é imperioso para o crente em Cristo Jesus. O servo do Senhor não pode abrigar em seu coração e mente tais ressentimentos, pois nosso ser é o templo do Espírito Santo. Se olharmos em volta, descobriremos que acontecem mais coisas boas do que ruins na nossa vida cristã. Por isso devemos aprender com Jesus, que disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aprenda a vencer as adversidades dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Que essas palavras possam te ajudar, que esses ensinamentos possam te ajudar e que você possa glorificar o Senhor até mesmo nos momentos difíceis de sua vida. E o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado em sua vida. Amém? Se você perdeu o início dessa aula, nós já vamos salvar aqui. Você volta e vê o início. Se essa aula foi boa para você, reveja quantas vezes for necessário. Mande o link para alguém que precisa dessas palavras, para que essa pessoa seja fortalecida no Senhor. Também daqui a pouco estará disponível no YouTube, no canal IEMM TV. Né? IEMM TV é o canal da TV no YouTube, vai estar lá também. Ali na playlist, você clica lá, playlist, tem todas as lições anteriores e tem essa série também que é Vida Triunfante, tá bom? Que Deus seja louvado e glorificado, que Deus te abençoe com essas palavras e que você possa ser edificado no Senhor. Oremos. Pai amado, bendito, soberano, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos a Ti e queremos que Tu abençoe o nosso viver. Dai-nos, Senhor, o entendimento da Sua palavra e que nós possamos mudar o nosso comportamento diante dos problemas dessa vida. Que não venhamos nos entregar às tristezas e frustrações, mas venhamos buscar inspiração divina para superar cada momento. Ajude-nos e assim o Teu nome há de ser louvado e glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você está em Porto Velho, venha congregar conosco na Rua Cristina, 6291, bairro Igarapé. Deus seja louvado e que o Senhor esteja contigo.